meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos entrando no nosso segundo estudo do mês de março com a Binha Fruto. Hoje nós vamos estar estudando o viver cristão. Nós vamos estar entrando no tema justificação, redenção e santidade. Mas antes de nós estarmos iniciando esse estudo, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós. Isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. Então pega aí seu papel e sua caneta e vamos começar este estudo. Aqui dentro da nossa divisória do mês, que é com a abinha fruto, você vai pegar aonde está escrito no cronograma viver cristão e vai escrever o que nós vamos estar estudando hoje, o que é justificação, santificação e redenção. Então, meninas, dentro do estudo viver cristão, a gente já viu nos vídeos dos estudos passados que nós falamos um pouquinho sobre o que é vivência cristã e o plano de salvação. Hoje nós vamos estar entrando num estudo para compreender um pouquinho sobre o que é justificação, o que é redenção e o que é santificação. Então, para nós iniciarmos esse estudo, quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 25. Qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justo, o pecador arrependido. Na verdade, a justificação é a absolvição divina, o perdão da dívida por parte do credor, que, neste caso, é o próprio Deus. E por isso, ele tem poder para nos perdoar. Olha o que vai dizer um pouquinho um versículo antes, no versículo 23. Diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós começamos a entender que a justificação é o ato que declara o pecador arrependido. Eu necessito da justificação. Romanos 3:23 deixa claro para nós isso. Por que diríamos que o homem necessita de justificação? Visto que todo o mal que assola o homem vem do rompimento da sua comunhão com o Criador. É da ajuda dele que nós precisamos. É dele que nós precisamos. É somente ele que pode nos justificar. Porque Romanos 3:23 já nos diz que nenhum homem, todos nós, somos destituídos da glória de Deus. Não há justificativa, por mais bem elaborada que seja, que inocente o pecador em relação às leis divinas. E segundo essa lei, o salário do pecado é a morte. Quer ver? Pega aqui em Romanos também, mas no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 21, que diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lo manifestou, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendeu e claramente se vê pelas coisas que estão fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, não existe nada que você possa fazer que vai te inocentar do pecado. E segundo essa lei, o salário do pecado é a morte. Pega em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que ali vai nos dizer o seguinte: portanto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o nosso salário, devido aos nossos pecados, que segundo a lei nós não seríamos nunca inocentes, seria a morte. Então, a justificação como um meio para alcançar a salvação passa a ser uma necessidade que só o Senhor pode suprir. O ser humano não tem como se auto-justificar. Então, por isso, a necessidade que nós temos de sermos justificados. Porque por nós mesmos não temos condições de nos auto-justificar.
A fonte da justificação é Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, que vai dizer o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, a fonte dessa justificação é a graça de Deus. Assim sendo, o Senhor não nos julga segundo a sua lei, pois por ela seríamos condenados. Como a gente viu lá no versículo de Romanos 1, do 19 até o 21, que não tem como a gente ser justificado pela lei. Pela lei a gente é pecador e não temos outro salário a não ser a morte. Seu julgamento se baseia na nossa atitude diante da provisão que ele preparou para nós. Isto é, o perdão oferecido na pessoa de Jesus Cristo. Então, o julgamento que o Senhor nos oferece vem a partir do como a gente se comporta, qual é a nossa atitude quando a gente vê a provisão que o Senhor nos oferece. A provisão que o Senhor nos preparou é Jesus Cristo, é a cruz de Cristo. Então, qual tem sido a sua atitude diante disso? Porque é somente através dessa graça que nós somos justificados e não pelaquilo que fazemos. Que pelo que fazemos, como está lá em Romanos 1, a gente não tem como nos justificar. Pode ser a mais bem elaborada justificativa que nós tentarmos fazer. Ó, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, como a gente vê lá em Mateus 7, aonde as pessoas falaram: Senhor, mas eu fiz em teu nome, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônio. Mas Jesus veio e disse: mas eu não lhes conheçam, apartam-se de mim. Então aqui a gente entende que a fonte da nossa justificação é a provisão que Deus preparou para nós. E essa provisão é Jesus Cristo. Fora dele, o único salário que nós temos é a morte, como a gente pode ler em Romanos 6:23. Deus simplesmente removeu toda a culpa quando, pela fé na obra de Jesus Cristo, nos isentou completamente da lei, como está escrito lá em Colossenses 2, no versículo 12 até o 13. Diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, fora a fé que você tem na obra de Jesus Cristo, você não encontra. Somente a fé em Jesus Cristo poderá lhe trazer a salvação. Então, quais são os benefícios da justificação? Então, aqui nós temos um monte de versículos. Eu não vou estar entrando em todos, eu vou estar dando referências para vocês estarem pesquisando e olhando e vendo o que cada versículo fala, porque senão o nosso vídeo de estudo vai ficar muito grande, porque são bastante referências que esse estudo traz. Tentei resumir o máximo possível, porque tudo que contém nesse estudo é muito importante, mas eu acho que consegui dar uma boa resumida para que vocês conseguissem entender o que significa justificação. Então, quais são os benefícios dessa justificação? Hoje nós vamos citar 4. O primeiro está em Romanos 8, do versículo 1 até o 2, que está dizendo que através da fé na obra de Jesus Cristo, não há nenhuma condenação nas nossas vidas. Então, através da justificação, pela fé na obra de Cristo, não há mais condenação sobre a sua vida. Deus não lhe julga mais segundo a lei, mas Ele olha para você através da sua atitude na provisão que Ele proporcionou para você. Lá em Romanos 5, capítulo 5, no versículo 1, lemos também que um benefício da justificação é que a partir da nossa fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E como a gente leu lá em Romanos, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 23,
que todos fomos separados da glória de Deus, porque todos somos pecadores, e a partir do momento que nós temos a fé em Cristo, nós temos paz com Deus, com o nosso Criador. Romanos 5, no versículo 9 e 10, diz que estamos livres da ira de Deus. Por quê? Porque Jesus levou toda a ira de Deus sobre si. Ele levou tudo que nós merecíamos, ele levou. Então, nós estamos livres da ira de Deus quando há uma fé na obra de Cristo Jesus. Tito, no capítulo 3, no versículo 7, diz que a partir do momento que nós temos a nossa fé em Cristo, nós nos tornamos herdeiros das suas promessas. Por fim, entendemos que a fé é o único meio pelo qual a justificação é possível. Crer em Jesus Cristo e na sua justiça. Pega lá 1 João, capítulo 5, no versículo Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Então, aqui nós entendemos que não há outro caminho, a não ser a fé. É o único meio para sermos justificados, é a fé em Cristo Jesus. E quem crê em Jesus será justificado, como lemos agora em 1 João 5,10. Que aquele que crê em Jesus, no seu testemunho, já tem isso no seu coração. E aquele que não creu, não tem. Então, meninas, nós podemos entender com o estudo de hoje que, vamos voltar aqui, que a justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justo o pecador arrependido. Que a necessidade de salvação é, visto que todo o mal que assola o homem vem do rompimento de sua comunhão com o Criador, é somente da ajuda dele que precisamos. Então, a necessidade de salvação para nós só está em Deus. A fonte dessa justificação está totalmente na graça, na fé, na obra de Jesus Cristo. Então, com tudo isso, nós podemos entender que somente a fé é o único meio possível para a justificação. Agora nós vamos estar entrando um pouquinho no tema redenção. Para nós podermos entender, a base da redenção tem sua origem no conceito de resgate ou de reaver mediante o pagamento de um preço de um resgate. Então, a gente vai estar olhando a perspectiva da redenção no Antigo Testamento e no Novo Testamento para nós podermos entender como Deus trabalhou. No Antigo Testamento, se um homem ficasse endividado, correria o risco de perder sua herança, terras, e de ser vendido como escravo. Sua única esperança seria algum parente pagar o preço da redenção, resgatando-lhe assim a sua liberdade e a sua herança. Pega lá sua Bíblia no capítulo 21, no versículo 30, que diz o seguinte: se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Então, aqui nós podemos ver que no Antigo Testamento, aqui, mediante esse versículo, que no Antigo Testamento, se um homem ficasse endividado, ou ele perdia a sua herança, que seriam as terras, ou ele era vendido como escravo. E a única forma de haver redenção para essa pessoa era pagando o preço pela liberdade, né, daquela pessoa. Todos os homens estão endividados, tendo perdido sua herança espiritual e tendo se tornado escravos do pecado. Para salvar-nos, Cristo tornou-se nosso parente, disposto a pagar o preço da nossa dívida, redimindo-nos, pagando a nossa dívida com o seu sangue e adquirindo nossa vida e a nossa liberdade novamente. Então, como lá no Antigo Testamento a gente viu como é que ocasionava a redenção, Cristo, assim como no Antigo Testamento, ele também fez por nós.
ele se tornou nosso parente para pagar essa dívida. E ele pagou a nossa dívida com sangue. E adquiriu novamente para nós a nossa herança espiritual e nos tirou da escravidão do pecado. Como lemos lá em capítulo 2, no versículo 14, que diz o seguinte: havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e os tirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Então, lá na cruz, o Senhor fez esse pagamento, esse reaver da nossa herança. No Novo Testamento, descreve a redenção em termos da compra de um escravo no mercado de escravos. Há 3 palavras gregas que são traduzidas por redenção no Novo Testamento. A primeira, não sei se a pronúncia é assim mesmo, agorazo, que significa comprar no mercado de escravos. Essa palavra é usada geralmente para destacar o preço pago pela nossa salvação. Pega lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, que diz o seguinte: tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Então, nessa palavra aqui no grego, a gente encontra esse tipo de redenção, que é usada geralmente para destacar o preço pago pela nossa salvação. A segunda palavra é exagorazo. É semelhante, mas acrescenta a ideia de retirar a pessoa do mercado de escravo após a transação. Essa palavra é usada para destacar a libertação do crente das reivindicâncias jurídicas que a lei tem contra ele. Pega lá no capítulo 3, no versículo 13, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nessa palavra é semelhante à primeira, só que a primeira faz alusão ao preço pago e essa faz da libertação do implicações jurídicas que a lei tem contra nós. E a terceira palavra é lutro, que significa comprar o escravo e dar-lhe plena liberdade. Essa palavra é usada para descrever a redenção como liberdade da escravidão do pecado. Pega lá no livro de Tito 2, no versículo 14, que diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, aqui nessa palavra, o Senhor nos mostra, ele nos descreve a redenção como liberdade da escravidão do pecado, aonde ele está nos dando liberdade para ter agora boas obras. A redenção sempre envolve a libertação de algum tipo de escravidão. Então não tem outra palavra a não ser essa. A redenção sempre vai envolver uma libertação de um tipo de escravidão. Liberdade do poder da culpa. Você pode estar lendo lá em Hebreus 9, o versículo 12 e 14. O crente deve regozijar-se no fato de que Deus não somente livrou da penalidade do seu crime, mas também pagou o preço. Então nós não precisamos mais sentir culpa pelo que fizemos. No momento que nos arrependemos e cremos na obra de Cristo na cruz, nós também podemos se alegrar que Deus pagou o preço da nossa culpa. Libertação do poder do pecado. Tito 2,14, 1 Pedro 1,18, que diz que a morte de Cristo dotou o homem do poder de servir a Deus fielmente. Então, a morte de Cristo, ele nos deu poder, né? Nos dotou de poder para servir a Deus fielmente. Então, nós somos livres do poder do pecado. Qual foi o preço da redenção? Primeiro,
o poder do sangue de Cristo. A Bíblia frequentemente se refere ao preço da redenção como sendo o derramamento do sangue de Cristo. Então, a gente lê isso lá em Atos 20, Efésios 1, versículo 7, e abre lá em 1 Pedro, no versículo 18 e 19, que diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o preço do sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que um dos preços para a redenção foi o poder do sangue de Cristo. A segunda coisa, a aplicação da redenção à vida do crente. O preço da cruz, que inspira reverente temor, deve levar cada crente a odiar o pecado e apegar-se firmemente à retidão. Leia comigo em 1 Pedro, no capítulo 1 também, mas no versículo 14 até o 18, que vai dizer o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, a aplicação da redenção na nossa vida é que o preço da cruz deve nos inspirar a viver uma vida de temor, uma vida de santidade. Levar cada crente deve nos levar a pegar-nos firmemente à retidão. A palavra sangue é sinônimo de vida no contexto da oferta dos sacrifícios, lá em Levítico 17:11. O que estas passagens estão dizendo? Que era mister que Cristo morresse, ou seja, desse a nós não tivéssemos de morrer. Mateus 20, no versículo 28, diz que sem a morte de Cristo por nós, não haveria remissão de pecados. Abre lá sua Bíblia em Hebreus 9, no versículo 22, que diz o seguinte: quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há redenção. Ela vem pelo poder do sangue de Cristo na cruz, e isso deve levar a cada crente se inspirar a viver uma vida de temor, uma vida de santidade, apegando-se firmemente à retidão e odiando o pecado. Então, sem sangue não haveria remissão dos pecados. Nós vamos estar entrando um pouquinho para falar sobre santificação. A natureza da santificação. A palavra santificação refere-se ao processo que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, parecida com Cristo e que entenda e cumpra o plano de Deus na sua vida. O processo de santificação tem início quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Neste momento, começamos a formar a imagem de Deus em nossa vida. Em Mateus 5,48 vai dizer: sede-vos, pois, perfeito como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. O Senhor, Ele tem nos chamado à santificação. Ele tem nos chamado a esse processo de nos tornarmos mais parecidos com aquele que nos chamou. Santificação significa tornar-se santo, consagrar, separado do mundo, apartar-se do pecado, a fim de ter ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Tornar-se santo não substende uma absoluta perfeição, mas retidão moral de um caráter.
demonstrando a obediência à lei de Deus e a incompatibilidade desse crente com o mundo. Pega lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, que diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Então não significa que você conseguirá fazer tudo com perfeição, mas Deus te pede para que você faça todas as coisas sem murmuração, sem reclamações, e que você possa resplandecer no meio das trevas como luz. Essa santificação também nos leva à separação do mundo. É a liberdade do domínio do pecado sobre a vida diária do cristão, que é também a manifestação natural da nossa vida regenerada do crente genuíno em Cristo Jesus. Em Tiago 2, no versículo 26, vai dizer o seguinte: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o Senhor nos chama para nos separar do mundo, não é das pessoas, mas sim do sistema que o mundo tem nos oferecido. Assim como o Tiago fala ali, que a fé sem obras, ela é morta. Então o Senhor quer que nós venhamos resplandecer, que nós venhamos manifestar essa santidade diariamente, com ações e atitudes. Isso é não sendo coerente com aquilo que o sistema tem nos ensinado. Meios divinos de santificação. São meios divinamente estabelecidos de santificação. Então, nós vamos ver 3 pontos. O primeiro, o sangue de Cristo nos proporciona a santificação absoluta. A pessoa é santificada pelo sangue de Cristo como resultado de sua obra consumada. Isso você pode estar lendo lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 12, em Hebreus 10, do 10 ao 14, em 1 João 1, no versículo 7. O Espírito, o segundo meio, nos proporciona a santificação interna. A santificação pelo Espírito Santo é apresentada como início da operação de Deus no coração do homem. Podemos ler isso lá em 1 Coríntios 6, no versículo 11, e Romanos 15, no versículo 16. E o terceiro meio que Jesus usa é a palavra de Deus, nos proporciona a santificação exterior. A palavra de Deus desperta os homens a compreender a insensatez e a impiedade de suas vidas. Leia João 17, 26, João 15, 3, Salmo 119, 9. A palavra santificação na Bíblia ilustra os seguintes aspectos. A separação é a primeira. O cristão deve ser separar de tudo que desagrada a Deus. Romanos 8, versículo 6 até o 8, e o 13, Gálatas 5, 17 até o 21. Segunda coisa, a dedicação. Consciência do que somos e devemos fazer, cumprir deveres. Então o Senhor deseja que nós sejamos dedicados às coisas do Senhor, que nós venhamos nos dedicar a Ele. Isso nós podemos estar lendo lá no livro de 7, no versículo 10. Terceiro aspecto, a purificação. Tudo que é dedicado a Deus deve ser limpo. Mente, olhos, pés, vestes, pensamentos, todas as coisas devem haver uma purificação. 1 João 1, 7 e Tito 2,17. E a quarta coisa é a consagração. A dedicação ao serviço de Deus. Deus exige exclusividade do que é dele. 1 João 2,6. Então podemos ver aqui, né, que a santificação ela tem 4 ilustrações, 4 aspectos, né, que são a separação, a dedicação, a purificação e a consagração. Bom, meninas, esse foi o estudo de hoje que eu tentei resumidamente trazer para vocês esses 3 assuntos sobre justificação, redenção e santidade. É um assunto, são 3 assuntos que nós teríamos horas a fio para conversar, ver inúmeros versículos para meditarmos e buscarmos entender. Mas eu creio que com esse resumo desses
3 tópicos aqui, você conseguirá pelo menos entender um pouco o que é. Se alguém pedir para vocês razão pela sua fé e por que necessita crer em Jesus, porque ter fé na obra consumada de Cristo, você terá bastante versículos já para poder estar entrando no assunto. Então, meninas, fiquem com Deus, até o próximo estudo, beijinhos, tchau, tchau!